Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Depois de quase 9 anos de espera, finalmente começou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o julgamento dos réus no processo do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Os 4 réus da tragédia que aconteceu em janeiro de 2013 são os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e os integrantes da banda Gurizada Fandagueira, Marcelo dos Santos e Luciano Leão. Eles respondem pelos crimes de homicídio de 242 pessoas e tentativa de homicídio de outras 636 pessoas por dolo eventual, ou seja, com risco de matar com suas ações. 7 pessoas escolhidas entre 150 jurados previamente sorteados devem ser os responsáveis pela decisão final. No julgamento, os 14 sobreviventes do incidente e 19 testemunhas vão ser ouvidos e questionados pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação e pela defesa. Por último, os réus também devem ser interrogados seguindo os mesmos critérios. Após os interrogatórios, começa a fase de debates, em que as partes sustentam suas teses diante dos jurados. Ao final, o juiz pergunta a eles se estão habilitados para julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Caso não haja dúvidas, inicia-se a votação. Em caso de condenação por parte do júri, o juiz fica responsável por fazer o cálculo das sentenças. A expectativa é de que o júri dure cerca de 15 dias. As sessões devem acontecer todos os dias, inclusive aos finais de semana, sempre entre as 9 da manhã e 11 da noite. Mudando de assunto, o Japão suspendeu as reservas de voos pela variante Omicron, que se propaga pelo mundo. O Japão suspendeu durante pelo menos um mês as novas reservas de voos de entrada no país. O governo ignorou a recomendação da Organização Mundial da Saúde de não proibir viagens devido à nova variante Omicron da Covid-19, que foi detectada em mais países nas últimas horas. O anúncio aconteceu pouco depois da detecção de um segundo caso da nova cepa no país asiático. O surgimento da variante, aparentemente mais contagiosa e com múltiplas mutações, gerou uma reação de pânico de vários governos que adotaram novas restrições e limitações de viagens. Também nesta quarta-feira, uma cidade no norte da China, na fronteira com a Rússia, paralisou as importações por ferrovias, incluindo as de carvão e madeira. A medida foi adotada devido a um novo surto de Covid-19. As autoridades de saúde registraram 91 casos nos arredores de Manzhouli, uma cidade de 231 mil habitantes na província de Mongólia Interior. Mais de 65% do comércio entre a China e a Rússia transitam pelo local. Após dezenas de casos detectados nos últimos dias, as autoridades locais decretaram confinamentos e restrições de viagens. A paralisação das importações de carvão acontece depois de meses em que a China sofreu com a escassez deste combustível fóssil, o que chegou a provocar o fechamento temporário de fábricas. E a Alemanha teve nesta quarta-feira o registro diário com o mais alto número de mortes por Covid-19 desde fevereiro. Foram 446 óbitos. E antes de encerrar, eu ainda falo de coronavírus. Problemas respiratórios, cardíacos e até mentais. Os quadros pós-Covid já correspondem a 60% dos atendimentos do programa Melhor em Casa do SUS. Vamos conferir na reportagem. Cacá está entre os 22 milhões de infectados pela Covid-19 no Brasil até agora. O diagnóstico veio em janeiro deste ano, mas diferente do que acontece com a maioria das vítimas da doença, para ela, aquele positivo do exame, que normalmente leva alguns dias para ser negativado, durou meses. Além dos sintomas mais comuns do coronavírus, a comunicadora teve uma trombose. Passou 10 dias internada em uma unidade de terapia intensiva. Assim que eu recebi alta, eu comecei a ter falta de ar, muito cansaço, muita dor de cabeça. E, a princípio, os médicos diziam que fazia parte dos sintomas ali da Covid e que aquilo ia passar. Só que aquilo foi se prorrogando, e aí eu tive 7 meses e 6 dias
com esses sintomas e mais 5 outras internações. E ela ficou com várias sequelas. Porque eu acabei desenvolvendo uma inflamação multissistêmica. Então, quando cai no sangue, é o que a gente fala, né? Os médicos falam, pega todos os órgãos. Então, eu comecei a ter vários probleminhas e cada internação eu tinha alguma coisa para cuidar. Pessoas que tiveram Covid-19 relatam sequelas no sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, dermatológico e oftalmológico. E alguns dos sintomas mais comuns do pós-Covid são apontados pelo otorrinolaringologista. A diminuição do olfato e do paladar é uma das principais sequelas das infecções, da infecção por Covid, sim. Segundo o Dr. Fábio Pina, estudos mostram que a alteração de olfato atinge ao menos 60% dos pacientes da doença. Outras pesquisas indicam que quase 90% deles são acometidos. A grande questão, o grande problema é que a gente tem mais ou menos uns 40% que recuperam parcialmente, né? Só 5% não recuperam nada. O otorrino alerta que quanto mais rápida for a procura por um especialista, melhor será o prognóstico. Dos que trataram precocemente, a maioria reverte bem, volta bem com o olfato. Mas mesmo pacientes com queixas já de longa data, mesmo assim, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Para Cacá, o tratamento foi muito além do olfato, já que foram muitas as sequelas enfrentadas por ela. Um ciclo que começou em janeiro e só terminou no meio do mês de agosto. Desafios que transformaram a vida da mulher apaixonada por esportes. Porque eu sempre gostei de correr, sempre fui corredora e tal. E eu estava super cansada de toda aquela situação, de viver uma vida que não era minha. E aí eu coloquei o desafio de correr 10 quilômetros em 60 dias. E são várias as pessoas com essas sequelas que recorrem a clínicas como esta aqui na Zona Sul de São Paulo, que atua na área da medicina do exercício, com um trabalho multidisciplinar para a recuperação de pacientes de diversas doenças, inclusive da Covid-19. Em todos os casos, há tratamento? Sim. Covid, uma vez tratado e curado, há tratamento. O problema é o que a gente ainda não sabe. Por exemplo, o Covid de longa duração dá essa sensação durante bastante tempo e precisa de atendimento multidisciplinar. A Cacá frequenta essa clínica há cerca de 3 meses e chegou aqui assim. Eu tinha muita tontura, falta de ar, falta de estabilidade mesmo, física. Então eu sentava, eu tinha que estar sempre apoiando as costas, porque eu não conseguia sentar e ficar, né, sem um apoio nas costas. Eu tinha muita fraqueza e principalmente dor de cabeça tensional. Foi aí que ela começou um tratamento associado ao treinamento. Foi esse trabalho multidisciplinar que ajudou a Cacá a bater aquela meta dos 10 quilômetros em 60 dias de treino. Mas o tratamento continua, os treinos se intensificam e agora a meta é bem maior. Eu me coloquei um novo desafio, que é correr 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, em um ano. Maratona de Nova York, lá vou eu e vai dar tudo certo. É isso aí, não pode desistir. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.